Um assunto que tem se falado muito atualmente é sobre o ser humano substituir as práticas atuais de todas as áreas por sistemas sustentáveis. O steel frame entra como a solução na construção civil neste aspecto. A construção civil tem um papel importante e fundamental para objetivos mundiais de sustentabilidade. O Conselho Nacional de Construção, CIB, aponta a construção civil como a que mais agride o meio ambiente, por consumir recursos naturais e energia elétrica. O sistema Light Steel Frame contribui muito com as práticas de sustentabilidade tão necessárias hoje em dia. Isso porque este método utiliza uma quantidade de água muito inferior que o convencional, sendo necessária a utilização de água para concreto apenas nas lajes e na limpeza da obra. Este método é conhecido como construção a seco, pois ele utiliza, além de utilizar pouca água, utiliza produtos reciclados, como é o caso da lã de vidro, para vedação, e praticamente não se tem desperdício, podendo representar apenas 1% quando comparado com a alvenaria comum. O sistema construtivo Light Steel Frame, também conhecido como construção LSF ou estrutura em aço leve, faz parte do sistema CES, Construção Térmica Sustentável. É uma denominação empregada internacionalmente para definir o material construtivo que utiliza o aço galvanizado como principal elemento estrutural, gerando elementos de baixo peso e baixo consumo. Outra característica que diferencia o steel frame dos demais é a limpeza do canteiro. Por ser uma forma construtiva a seco, denominada drywall, que desconsidera o uso de concreto e cimento. Dentre suas características, a que deve ser ressaltada é a viabilidade nos cálculos, gerando maior precisão na quantidade de material a ser aplicado, bem como mão de obra a ser utilizada e tempo de execução. Consequentemente, a redução nos custos da obra, como pode se ver no texto acima. Sua produção vem a partir de uma chapa de aço com espessura reduzida, gerando rapidez na execução da obra, redução no peso do edifício, redução de custos e desperdício. A influência do aço nesse tipo de sistema mantém a estrutura leve, sendo destaque para edifícios com determinado número de pavimentos, além da sua resistência a determinados tipos de agentes externos. Sua fabricação não necessita de maquinário pesado e possui flexibilidade, permitindo qualquer tipo de acabamento interior e exterior. Ele surgiu nos Estados Unidos por volta do século XIX, com a Marcha para o Oeste, que foi um movimento em busca de conquista do território americano, gerando um grande aumento da população. Com isso, os americanos buscaram as soluções para o problema habitacional, de maneira prática, rápida e de baixo custo, com fácil acesso de materiais que estavam disponíveis no local. Com o aumento da exploração das florestas, consequentemente as indústrias madeireiras foram vetadas do desmatamento e passaram a utilizar madeira de baixo custo, fazendo com que a qualidade caísse. Deste modo, a madeira passou a ser substituída, passando a ser utilizado o aço. Isso ocorreu em meados de 1980. Por ser um método de construção civil prático, diferente da alvenaria, que demonstra de forma exaustiva todas as vantagens e desvantagens de obra, tendo em vista o tempo de conclusão, os desvios de material, a mão de obra e o custo, o steel frame é uma forma de construir que implementa baixo custo, rapidez, flexibilidade, preservação ambiental, além de ser uma tendência natural em vista às necessidades apresentadas por uma sociedade em desenvolvimento. Sua fundação é basicamente chamada de radier. É um tipo de fundação rasa que funciona como uma laje contínua de concreto armada em toda a área da construção e transmite as cargas da estrutura da casa, pilares ou paredes, para o terreno. Após a sua fundação, primeiramente são dispostos os perfis que são fabricados previamente, numa distância de 40 a 60 cm, sobre uma laje. Depois de formado o esqueleto, é colocado as camadas de fechamento, por onde passam encanamentos e fiações, e uma lã de vidro, rocha ou poliéster, para reforçar o isolamento acústico e térmico. O fechamento das paredes, lajes e estruturas do telhado são finalizados com chapas de fechamento. Na parte externa das paredes são aplicadas chapas cimentícias, feitas de cimentos, fibras e agregados. Suas dimensões variam de obra a outra, e sua espessura gira geralmente em torno de 10 a 12 mm. As placas são fixadas nos esqueletos com auxílio de parafusos. Já nas placas internas das paredes e externas, e nas placas das paredes internas e forro são colocadas placas de gesso acartonado, feitas com massa de gesso e agregados. Suas dimensões também variam de obra a outra. O sistema Light Steel Frame tem como vantagem obra rápida e limpa, construção a seco,
facilidade de montagem e manuseio, redução de prazo, leveza e redução de custos se comparada com a alvenaria e desempenho estrutural. E como desvantagem, o custo ainda superior ao de uma edificação de alvenaria, logo mesmo que o prazo da construção seja um terço de uma construção convencional, tradicionalismo das pessoas e necessidade de profissionais mais qualificados e treinamento. No ponto de vista arquitetônico, as várias formas de explorar o aço classificam como contemporaneidade. Assim sendo, está ligado com elementos de leveza visual, acabamento, criação de formas e tipos variados de detalhes e fechamento, em que é possível gerar propostas de ampliações possibilitando a qualidade construtiva e habitacional do espaço. Por ser um sistema construtivo aberto, pode agregar materiais de revestimento e tendo flexibilidade nas formas de criação, lembrando que é uma fonte customizável, que permite controle de graus e reciclagem do mesmo, podendo ser utilizado inúmeras vezes. Assim sendo, a casa podendo ser comparada a uma caixa metálica reforçada.